E aí pessoal, beleza? Aqui é o Niel Rodrigues e bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos apresentar a como utilizar um multímetro digital. Vamos explorar então as principais funções e como aplicá-las no dia a dia. Então fique até o final para aprender mais. Então, para quem não conhece, este é um multímetro digital. Ele tem um visor para mostrar as leituras. É com ele então que vamos visualizar as medidas que vamos fazer. E ele também tem uma chave seletora para escolher a função que queremos utilizar. Agora nós vamos ver as entradas para as pontas de prova. Aqui abaixo no multímetro nós temos primeiro a porta com, que é onde normalmente conectamos o negativo, né? A ponteira preta. Acima dela temos a entrada combinada, onde medimos a tensão em volts, resistência em ohms e miliampere em correntes mais baixas. E acima dela também temos uma porta para medir 10 amperes, né? Que é acima dos 200 miliamperes da porta combinada. Vamos então fazer um teste de voltagem, um teste de tensão. Vamos colocar aqui o nosso multímetro na escala de 20 volts com esse símbolo aqui de V com uma linha reta e pontilhada, que significa que estamos utilizando corrente DC, corrente contínua. Agora vamos colocar a ponteira preta na porta com e a vermelha nessa porta combinada, que tem aqui o símbolo de V, o símbolo de volts. Então, vamos pegar aqui a ponteira vermelha e colocar aqui na porta combinada. Então, vai ficar dessa forma então a conexão das pontas. Agora vamos utilizar como exemplo uma bateria de 9 volts comum, corrente contínua DC. Então, como vocês podem ver, esta é uma bateria de 9 volts e ela que vamos utilizar aqui como exemplo aqui na medida do nosso multímetro. Então, vamos pegar aqui a ponteira preta do nosso multímetro, colocar aqui de um lado da nossa bateria e a ponteira vermelha do outro lado. Como podem ver, está medido 3.2, mas veja que ficou um tracejado na frente ali do número. Isso indica que nós invertemos as pontas. Então, precisamos inverter as pontas para sumir aquele símbolo aqui de menos. Quando nós invertemos novamente, pode ver que aquele símbolo de negativo aparece, pois estamos medindo de forma invertida. Também podemos ver que a medida também estava muito abaixo, né? Ela deveria estar com 9 volts, mas estava com 3.2, muito abaixo. Então vamos utilizar outra bateria aqui para ver uma medida que seria mais correta para a bateria, que seria mais próximo dos 9 volts, indicando que ela está mais carregada. Então colocamos novamente as ponteiras. Como podem ver, está medindo 8.8 com o símbolo ali também de negativo, pois está invertido. Então vamos colocar aqui na posição correta e como podem ver, agora está 8.87, uma medida mais próxima dos 9 volts. Agora vamos fazer um teste de tensão em corrente alternada. Para isso vamos pegar nosso multímetro, utilizar a chave seletora colocar aqui nesse símbolo de V com uma onda na escala de 200 volts. E agora vamos pegar aqui um cabo de computador, né, que já está ligado na tomada para fazer então a medida da tensão alternada. Como podem ver, ele é um cabo que vai até 250 volts, corrente alternada. Vamos utilizar ele para fazer então as medidas através dessas entradas que ele tem aqui, que vão ligadas no computador. Vamos utilizar a ponteira vermelha aqui de um lado e a ponteira preta aqui do outro lado. Como podem ver, ele está medindo ali no multímetro 115 volts. Então está correto, pois estamos aqui numa tensão de 110. Podemos também inverter a posição aqui das ponteiras, que o resultado vai ser o mesmo, pois na corrente alternada não se tem polo negativo e nem positivo.
Lembrando também cuidado ao manusear as ponteiras para evitar choques elétricos. Agora vamos fazer um teste de continuidade. A função de continuidade ajuda a verificar se há conexão entre dois pontos. Vamos ajustar o multímetro para este símbolo de continuidade, que também ele emite um som. Vamos agora pegar as ponteiras e vamos juntar a ponta e verificar se há um bip. Se houver som, significa então que os pontos estão conectados. Agora vamos fazer um teste utilizando um fusível. Esse fusível então, ele precisa dar o bip de continuidade quando utilizamos as pontas do multímetro. Vamos colocar cada ponta em uma extremidade e verificar se há um bip. Escapou aqui, vamos tentar novamente. Então veja que o bip ele funciona, então o fusível está bom. Agora vamos fazer um teste de corrente em amperes. Para isso vamos utilizar a chave seletora e ajustar para medir corrente. Vamos colocar aqui na escala de 2000 microamperes. Então vamos utilizar uma bateria aqui de 9 volts. Como essa bateria estava descarregada, vou conectar um terminal aqui do LED e uma extremidade aqui da bateria. Assim o LED ele não vai queimar, pois essa bateria ela já está descarregada. Então vou colocar aqui uma ponta do multímetro na bateria e a outra no LED. Como podem ver, o LED ele acende e eu consigo ver no multímetro o quanto de corrente este LED ele está consumindo. Então, dessa forma nós conseguimos medir a corrente que passa aqui no circuito. Eu preciso que o circuito esteja aberto para a corrente passar pelo multímetro. Agora vamos selecionar aqui no multímetro essa escala aqui de 10 amperes corrente contínua. Essa escala ela é usada quando eu preciso medir algo que é maior que 200 mA, que eu estou utilizando aqui na porta combinada. Então para isso eu preciso também mudar a porta aqui do meu multímetro, ponteira vermelha, e colocar aqui também nessa porta aqui que eu consigo atingir os 10 amperes para não queimar o meu multímetro. Então lembrando, acima de 200 mA utilizar essa porta de 10 amperes. Agora vamos fazer um teste de resistência medida em ohms. Para isso vamos ajustar o nosso multímetro para medir resistência aqui no símbolo de ômega, né? Nesse caso aqui significa que é ohms. Vamos colocar aqui na escala de 20K, 20.000 ohms. E vamos utilizar como exemplo aqui um resistor. Esse resistor, pelas faixas aqui nós podemos identificar que ele é um resistor de 10K, ou seja, 10.000 ohms. Se utilizarmos as cores desse resistor em uma tabela de resistores, vamos identificar que esse resistor ele tem 10.000 ohms, pelas cores marrom, preto, laranja e dourado. Vamos então utilizar aqui as pontas do multímetro para medir o resistor. Colocamos então as pontas nas extremidades aqui do resistor e veja que temos a medida no multímetro 9.73. Isso indica que o nosso resistor ele está próximo então dos 10K, que é a medida dele. Podemos inverter aqui as pontas e fazer a medição novamente. Vamos ver que a medida é a mesma. Então, no caso aqui do resistor, não importa o lado, nós sempre vamos ter a mesma medida. Agora vamos fazer um teste de diodo aqui com o nosso multímetro. Aqui no nosso multímetro temos o símbolo do diodo que está junto ali com o de continuidade. Então vamos girar aqui a chave e selecionar aqui o símbolo de diodo para a gente fazer o teste com o diodo. Vamos aqui pegar então o nosso componente, né, o diodo. Como podem ver, ele tem uma faixa. Essa faixa indica o catodo do diodo. Ele tem um catodo e um anodo. Na faixa ali ele indica onde está o catodo. Então
para quem quiser saber, o código desse diodo ele é um N4007, ele que nós vamos utilizar aqui como exemplo para fazer aqui a medida no multímetro. Então vamos pegar novamente as pontas do multímetro e colocar aqui no diodo. Veja que nesse sentido eu tenho a medida ali no multímetro de 568, no caso estou com a ponteira vermelha no anodo e a preta no catodo. Se eu inverter aqui o meu diodo, colocar agora a ponteira vermelha no catodo e a outra no anodo, veja que agora eu não tenho medida, pois o diodo ele só tem a medição em um único sentido. Esta é uma característica aqui do nosso componente, o diodo. Então, girando aqui e medindo novamente, veja que agora eu tenho novamente a medida de 564. Isso indica então que o meu diodo ele está bom. Agora você sabe utilizar as principais funções do multímetro e lembre-se, sempre comece das escalas mais altas para evitar danos ao multímetro e desligue o multímetro após o uso para economizar a bateria. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa aprender mais. É isso. Obrigado a todos e até a próxima.